Fala pessoal, boa noite. Está começando mais um programa Fórum 21 aqui no canal da revista Fórum. Hoje é dia 19 de novembro de 2019 e eu já aproveito para avisar para vocês que o programa de hoje não é ao vivo. O programa foi gravado na manhã desta terça-feira e a gente está exibindo agora à noite. E como a América Latina é sempre muito volátil, pode ter acontecido de tudo nesse dia que a gente não vai ter comentado, porque as informações estão mudando de velocidade muito rapidamente. Para me ajudar a conversar sobre esse caldeirão que se tornou a América Latina, de instabilidade política, eu vou receber dois jornalistas argentinos, um argentino, outro meio argentino, meio brasileiro. Primeiro, eu queria dar boa noite para o Bruno Bimbi, jornalista argentino, que morou muito tempo no Brasil e está radicado na Espanha. Oi, Bruno. Boa noite, William. E também quero agradecer ao Martín Shapiro, que é jornalista argentino, esteve na Bolívia agora recentemente e está de volta em Buenos Aires. Boa noite, Martín. Boa noite, William. Vamos começar falando sobre a Bolívia. Parece ser onde essa crise política chegou no auge com um golpe militar que derrubou o presidente Evo Morales e que agora deixou o país em uma situação de instabilidade, não só política, mas social e econômica muito grande. O Martín esteve lá agora, nesse fim de semana, lá na Bolívia, e eu queria que você falasse para a gente, Martín, qual é a situação no país. A gente recebe muitas informações de violência por parte dos manifestantes pró-Evo Morales, mas também de muita violência da polícia, do exército. Qual é a real situação na Bolívia hoje, Martín? A situação é de tensão, porque tem protestos muito importantes contra o golpe que aconteceu. O governo golpista não está consolidado lá. Tem protestos em distintas regiões do país. E tem o país, a cidade de La Paz, onde estive até ontem, está militarizada, está cheia de forças de segurança, polícias militares, exército. Todos eles estão lá tentando garantizar que as protestas não cheguem ao centro da cidade. Tem, por outro lado, os protestos bloqueando abastecimento de combustíveis, abastecimento de alimentos na cidade. Tem uma situação de muita tensão. Tem uma situação que não é definida para onde vai terminar, e tem um reclamo muito estendido da cidadania de realização de novas eleições. Mesmo se a gente é contra o golpe ou a favor do golpe, todos acordam em que tem que ter novas eleições para superar a crise política. Então a situação é muito incerta. E qual é o sentimento das pessoas nas ruas? Você deve ter conversado com muita gente lá. Você viu mais gente favorável à queda do Evo Morales ou mais gente contra o golpe? Depende da região. Em La Paz, tem muita gente favorável à queda de Morales. No El Alto, onde mora a população mais pobre, onde mora a população indígena, a gente é contra o golpe, é a favor de Evo Morales. Tem a gente que se sente que é ameaçados os ganhos da última década, os ganhos do governo de Morales em termos de reconhecimento da sua identidade indígena, dos avanços dessa identidade, que é uma identidade muito postergada na Bolívia. Acha que o governo golpista é um governo de revancha, é um governo dos racistas, é um governo que põe em peligro seus ganhos, que põe em peligro seu reconhecimento de identidade. Bruno, como é que as informações sobre essa crise da Bolívia têm chegado até você que viveu muito tempo no Brasil, e como é que você tem visto a queda do presidente Evo Morales? Olha, eu acho que tem três características do golpe da Bolívia que são muito importantes para serem analisadas. A primeira é que o uso da força no golpe contra Evo Morales não veio principalmente das Forças Armadas, como da
polícia, né? Grupos policiais autonomizados, né, da direção estatal se rebelaram contra o governo e produziram o golpe. De certa forma, a gente poderia dizer que o golpe na Bolívia é o primeiro golpe miliciano na América Latina. Isso tem uma relevância muito importante para o Brasil, que tem um governo miliciano nascido às urnas. A segunda característica é a questão religiosa. Vocês devem ter visto a imagem da presidenta golpista entrando no palácio com um exemplar enorme da Bíblia nas mãos, falando que a Bíblia entrou de novo no palácio, né? Antes disso, teve uma invasão do palácio feita por Camacho, o principal líder dos golpistas, também com a Bíblia na mão, com apoio das igrejas evangélicas. Eu estou falando há mais de 10 anos que eu acredito que o crescimento do fundamentalismo religioso, principalmente evangélico na América Latina, é a principal ameaça para a democracia na região. De certa forma, o mesmo tipo de ameaça que as Forças Armadas constituíram na década de 70, né? E o que a gente está vendo na Bolívia é um golpe miliciano apoiado pelas igrejas evangélicas, com um claro conteúdo fundamentalista religioso e racista. E eu acho que a terceira característica, que é muito grave do que está acontecendo na Bolívia, é que a gente ainda esteja discutindo na América Latina se isso é um golpe ou não é um golpe. Eu lembro quando foi o golpe contra Dilma, em 2016, um dos argumentos que muitos governos da América Latina utilizavam para dizer que não tinha sido golpe porque não teve aquela cena característica histórica do grupo armado entrando na casa de governo a ponta de fuzil para tirar o presidente. Dessa vez teve. Falou, não, foi o parlamento. Essa vez teve um grupo armado que entrou na casa de governo e obrigou o Evo Morales a renunciar. Mas, além disso, incendiaram a casa do vice-presidente, incendiaram a casa do presidente da Câmara dos Deputados, sequestraram parlamentares da oposição, sequestraram familiares de funcionários para forçar a renúncia, teve militarização da cidade. Ou seja, claramente, dessa vez, o que houve foi um golpe clássico, do mesmo tipo que os golpes da década de 70. E mesmo assim é vergonhoso, por exemplo, que o governo do meu país de nascimento, né, porque eu sempre digo que a minha pátria agora são duas línguas, né, eu sou argentino e brasileiro, mas o meu país de nascimento argentino, o presidente Macri, não reconheceu que tenha assistido um golpe e o chanceler argentino reconheceu esse processo como um processo legítimo, né? Embora assim não tenha havido aqui no Brasil formal da presidenta golpista. E só te complementando, aqui no Brasil, o ministro das Relações Exteriores o Ernesto Araújo, disse que o que acontece lá é uma transição democrática. Tá, mas o Ernesto Araújo, né? O Ernesto Araújo, o chanceler que disse que a aprovação do casamento igualitário e a legalização do aborto em diversos países do mundo é um plano internacional do marxismo para impedir o nascimento do menino Jesus. Ou seja, não tem como você levar a sério nenhuma afirmação do ministro Araújo, mas a Argentina tem uma tradição democrática que nunca tinha sido rompida dessa forma. Nenhum governo democrático da Argentina no passado reconheceu uma ditadura, um governo de fato, um golpe militar. É a primeira vez na tradição democrática da Argentina que um governo argentino publicamente reconhece um governo surgido de um golpe militar. Isso é muito grave. A gente está... Oi, fala. Tem aí dois dados que acho que são muito preocupantes. O primeiro, as duas maiores potências regionais, a potência hemisférica, os Estados Unidos, e a potência sul-americana, o Brasil, os dois parabenizaram o golpe. Não é só que eles reconheceram o governo, mas parabenizaram o golpe. E a segunda, não é só o governo argentino, mas todas as democracias ocidentais, a exceção do México e do Uruguai, têm uma posição de reconhecimento ou não condena do governo golpista. Não teve condena de golpe da maioria dos governos, a exceção de México, do Uruguai e do governo eleito na Argentina. Isso eu acho que é muito preocupante também. A gente está naturalizando uma situação que no passado não tinha como ser naturalizada, né? É a primeira vez que a gente está vendo, até porque há uma mudança em relação à década de 70. Hoje a gente está hiperconectado, hiperinformado, né?
eu falava da outra vez no Twitter que na década de 70, quando tinha um golpe militar, as informações que vazavam sobre violações de direitos humanos, sequestros de pessoas, desaparecimentos de pessoas, assassinatos, eram muito poucas e muito difícil de ser corroboradas, de ser confirmadas. Eram informações que saíam de forma clandestina. Hoje a gente tem a rede social, hoje a gente está hiperconectado, hoje é ao vivo, né? É a primeira vez que a gente está assistindo ao vivo a um golpe de Estado. A gente está vendo como se faz. A gente viu o grupo armado entrando na Casa de Governo, a gente viu as forças militares invadindo territórios, entrando na casa dos parlamentares, sequestrando pessoas. Não tem como alguém falar que isso não aconteceu. Queria saber como é que vocês acham que a gente chegou nessa situação. A gente teve, durante a década passada, um longo período de estabilidade política e os partidos de esquerda, centro-esquerda, tomaram poder praticamente em toda a América Latina, com exceção, acho que da Colômbia, pelo menos toda a América do Sul teve governos progressistas de esquerda. E a gente viu uma mudança muito grande de cenário, né? A gente viu agora a maioria dos países elegendo líderes de direita, no caso do Brasil, líderes de extrema-direita, com exceção da Argentina também, que agora elegeu um governo centro-esquerda. No Uruguai, o risco da direita ganhar também é muito grande. Queria saber como é que vocês enxergam essa mudança de paradigma. O que aconteceu nesse período, que foi um período de muito crescimento social, principalmente em quase todos esses países, na Bolívia, na Argentina, no Brasil, esses períodos da Kirchner, do Lula, do Evo Morales. Eu queria saber como é que vocês veem esse período, o que mudou nesse período? Acho que o que mudou é um signo de estabilidade a um período de inestabilidade. Acho que as condições externas no auge dos governos de esquerda, de centro-esquerda, permitiam, ao mesmo tempo, fazer uma certa redistribuição social sem afetar demasiado as classes sociais mais tradicionalmente beneficiadas. Acho que isso mudou quando mudaram condições externas. Se você olha o primeiro período da Dilma, você pode ver que o Brasil melhorou para os mais pobres, mas deixou de melhorar como tinha melhorado como o presidente Lula para as classes médias, para as classes médias altas. E tem, não casualmente, acho, o grande movimento das classes médias de direita que terminou derrubando o governo nas ruas. Depois o governo foi derrubado pelo golpe, mas antes o governo perdeu nas ruas. Na Argentina, no último período, tem um fenômeno de Cristina Kirchner, tem um fenômeno muito similar, que é a classe média perdendo, os mais pobres ganhando um pouquinho, mas também estancados. Tem um fenômeno assim no Uruguai, onde o crescimento da economia foi descendo nos últimos anos. Acho que é um tempo de inestabilidade. O que é muito interessante é que o câmbio político para a direita, para a centro-direita, não trouxe crescimento, não trouxe nenhuma solução de fundo. Então, estamos com uma situação onde a esquerda conserva alguns dos questionamentos que tiraram do poder, mas a direita não pode se consolidar em seu reemplaço. Você vê os resultados dos governos de centro-direita e direita, que são muito pouco alentadores. Não tem uma repetição da década dos 90, onde os governos neoliberais foram exitosos, tem sucedido nos seus próprios termos. Aqui acho que o crescimento no Brasil é muito fraco, a Argentina está imersa numa crise econômica, o Piñera não teve soluções para os reclamos da sociedade chilena. Então, acho que o signo é de inestabilidade. A gente quis mudar os governos de centro-esquerda, de esquerda, mas não encontrou soluções na direita, na centro-direita. Então, estamos numa crise onde a política está muito questionada.
Sim, eu concordo com o Martim, acho que ele explicou muito bem a mudança de ciclo econômico. Há também uma mudança de ciclo político e é evidente que há no mundo inteiro um crescimento de forças ultraconservadoras e de extrema-direita. A gente acabou de ver isso na Espanha, com a eleição de 52 deputados da extrema-direita pela primeira vez na história democrática pós-ditadura do Franco. E a gente está vendo esse crescimento da ultradireita em diversos lugares do mundo. Mas acho também que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente estabelece paralelos muito rigorosos, né? A gente tende a fazer comparações entre situações que são diferentes. Me parece que na América Latina, cada um desses países que a gente está mencionando tem suas próprias contradições internas e seus próprios fenômenos políticos internos que não necessariamente são paralelos com os outros. Porque na Argentina teve nos últimos períodos presidenciais, a gente teve duas mudanças de ciclo político, né? A gente passou da Cristina para o Macri, agora vai passar do Macri para o Alberto Fernandes, mas não dá para comparar essa situação. Mesmo que a gente esteja falando numa vitória da direita na eleição anterior e de uma força política mais à esquerda nessa eleição, não dá para comparar essa situação com a situação do Brasil. No Brasil não teve um ciclo político normal, né? A gente teve, em 2014, a gente teve a vitória da Dilma sobre o Aécio. O Aécio não reconheceu, desde o primeiro momento não reconheceu a vitória da Dilma, tentou de todas as maneiras questionar o resultado das eleições, não conseguiu. Começou desde o primeiro dia a conspirar para fazer o impeachment, o golpe contra a Dilma. Isso, de certa forma, abriu a caixa de Pandora, né? A gente teve um setor da direita tradicional que até então tinha sempre jogado dentro do jogo democrático, né? Os tucanos ganharam 2 eleições presidenciais com Fernando Henrique, perderam 4 com Lula e com Dilma no segundo turno, mas eles sempre tinham jogado dentro do jogo democrático, saíram do jogo democrático, né? E para isso recorreram a setores de ultradireita que estão por fora, que questionam a própria democracia e cometeram atos terríveis, né, como a prisão do Lula, a queda da Dilma. Isso abriu o cenário para a ascensão do Bolsonaro. Então, acho que é um fenômeno diferente. Ontem a gente teve aqui no Chile mais uma noite de protestos, né? Milhares de pessoas voltaram às ruas. Ontem completou um mês dos protestos, inclusive, e as pessoas expressaram desconfiança em relação à agenda social anunciada pelo governo de Sebastião Pinera, e o acordo parlamentar sobre uma nova Constituição. Queria saber como é que vocês têm visto, começar com o Bruno dessa vez, a situação no Chile. Tem gente que acha que o Pinera não tem condições de resolver essa crise e que mais cedo ou mais tarde ele vai ter que acabar renunciando. Você também acredita nisso, Bruno? Olha, eu acho que a situação do Chile é muito particular, porque você veja como há uma certa semelhança com o que a gente viveu no Brasil em 2013, em protestos que começam por questões que parecem a princípio menores, né? O preço da passagem, de fato, é o mesmo tema, né? O preço da passagem, mas que depois acaba se mostrando que o verdadeiro problema era outro, muito mais profundo, né? E acho que no caso do Chile isso tem a ver com que o Chile nunca terminou, nunca completou a transição, né? O Chile saiu da ditadura de Pinochet de uma maneira, de certa forma, controlada, né? O primeiro governo democrático depois da queda da ditadura é um governo que tem que continuar com a Constituição do Pinochet, com os senadores vitalícios indicados por Pinochet, que tem que continuar com o próprio Pinochet, na época ainda vivo, comandando as Forças Armadas. Então, é uma transição controlada em que não houve esse ponto de inflexão que houve, por exemplo, na Argentina, quando a ditadura acabou, e a ditadura acabou mesmo, né? E teve o processo contra os militares, os generais da ditadura foram condenados, foram para a prisão, né? Os principais responsáveis da repressão acabaram presos. Teve um ponto de inflexão grande ali. No caso do Chile, a transição não terminou. E veja como, no final de tudo, esse protesto que começa sendo contra o preço da passagem acaba chegando no verdadeiro ponto nevrálgico, que é a reforma da Constituição, né? Que é acabar com a Constituição de Pinochet. Sim, acho que o Chile tem, como o Bruno disse, algumas características muito particulares. Mas
a falta ou a incompleção da transição na democracia. E acho que outra característica muito importante no Chile é o desencanto com a profundidade das reformas da Constituição de Pinochet, do modelo econômico que o Chile heredou da ditadura. A herança da ditadura é muito forte também na área econômica, mesmo pelo desenho do sistema político, que requer de muito grandes consensos para fazer qualquer modificação. Então, temos modelo que foi exitoso, que sucedeu na geração de crescimento, mas que tem muitos problemas na provisão de bens públicos. A Michelle Bachelet tentou mudar isso, tentou garantizar sistema da previdência pouco mais solidário, com maior participação do Estado, tentou mudar as restrições no acesso à educação, que é maiormente privada ou mercantilizada, mesmo a estatal, a educação superior. Ela tentou mudar algumas coisas, mas não sucedeu nas reformas, não teve grandes acordos para levar adelante reformas, e quedou no meio. Após o fracasso da Michelle Bachelet completar reformas, o Piñera chegou prometendo voltar atrás, dizendo: nós fomos exitosos no neoliberalismo, temos que voltar lá. Acho que este intento é o fracasso desse intento, o que está nas ruas do Chile agora. É mesmo o temor da Bachelet, a falta de profundidade das suas reformas, o intento de Piñera de voltar atrás, o que explica o grande desencanto da uma grande parte do povo chileno com a sua dirigência política. Eu concordo até porque, de fato, o Chile foi o grande laboratório do neoliberalismo muito antes dos outros países, né? Porque as principais experiências neoliberais na Argentina, no Brasil, foram na década de 90, né? O Chile teve o modelo neoliberal implementado muito antes e foi o grande laboratório na América Latina. Por exemplo, quando a gente pensa na reforma da Previdência que o Paulo Guedes, na segunda fase da reforma da Previdência que o Paulo Guedes quer fazer, que é a capitalização, que o Menem tentou na Argentina na década de 90 e foi um fracasso, isso já foi feito pelo Pinochet no Chile. O Chile tem a previdência privada, o Chile tem a universidade não é gratuita para os cidadãos, ou seja, o Chile implementou todas essas reformas há muito tempo e o fracasso delas já é muito visível, né? Vocês estão falando sobre... Aliás, deixa eu avisar vocês, nós não estamos ao vivo, por isso eu não estou lendo os comentários de vocês. Normalmente o programa é ao vivo, hoje ele foi gravado na manhã desta terça-feira, dia 19. Por isso, se a gente estiver cometendo alguma incorreção histórica, é porque a velocidade das mudanças na América Latina são muito grandes. Então, o programa foi gravado na manhã dessa terça-feira. Vou aproveitar que o Bruno falou sobre esse neoliberalismo chileno, foi a primeira experiência aqui na América Latina, um país que tem uma tradição neoliberal também, que tem uma certa estabilidade desse neoliberalismo, ele não foi ameaçado, é a Colômbia. Aparentemente era um país que não tinha um processo de instabilidade até então. Para o dia 21, ou seja, para daqui 3 dias, está marcada uma greve geral. O site Outras Mídias fala que a população, lastimada por retrocessos trabalhistas e instáveis acordos de paz, opõe-se a pacote de privatizações de Ivan Duque. A greve geral foi marcada para quinta-feira e pode colocar o país na onda insurgente que toma a América Latina. Martim, como é que você vê a situação na Colômbia? Você acha que realmente a Colômbia tem potencial para se tornar o próximo, para entrar nessa onda de insurgências ao lado de Equador, Chile, Bolívia? Acho que a Colômbia tem alguns dos signos que caracterizaram, que podemos ver no Equador, no Chile, de mal-estar com a sua dirigência,
de mal-estar como rumo das coisas, onde o crescimento não é suficiente para prover de bens à população, onde há uma grande desigualdade na distribuição da renda, onde há, acho, alguns problemas de funcionamento agravado pelo fato de que o Estado colombiano é um Estado que assim, foi construído na guerra contra a insurgência, que não foi construído no respeito dos direitos humanos. Então, tem os problemas econômicos que você pode olhar no Chile, mas tem outros problemas de um Estado que não é uma transição incompleta à democracia, mas um Estado que, no fundo, são uso das forças de segurança, das polícias militares, dos militares, não é democrático mesmo. Não tem as características de um Estado democrático. Um exército que está sendo muito questionado pela sua atuação no combate à guerrilha, é um país onde dirigentes sociais foram assassinados, então tem um profundo mal-estar na população e muito graves problemas na vigência dos direitos humanos. Bruno, a gente estava falando antes de começar que você não está muito por dentro da situação específica da Colômbia, mas você acredita que essa onda insurgente tem potencial para alcançar outros países, como a própria Colômbia, o Paraguai e o próprio Brasil? Olha, eu acho que cada um dos países tem, nesse momento, cenários diferentes, mas o que a gente vê em comum é que há uma certa instabilidade política em toda a região, né? A gente viu uma situação bastante grave recentemente no Equador, o golpe na Bolívia. A situação do Brasil é um caldeirão que a gente não sabe quando vai arrebentar, quando vai explodir. Na Argentina, eu acho que a mudança de ciclo vai, de certa forma, apaciguar, né? Porque tem um novo governo que está chegando e que a gente vai ver o que vai acontecer com esse novo governo, mas tem esperança na maioria da população que votou nele, então acho que isso vai acalmar uma situação, mas a gente está vendo em toda a região uma situação de grande estabilidade, de crescimento da ultradireita, de perda de confiança das pessoas na própria democracia. Eu acho que isso é muito grave, né? E a naturalização que a gente está fazendo da ascensão do fascismo no Brasil, do golpe na Bolívia, a naturalização desse descrédito pela própria democracia é uma questão muito grave, né? Deixa eu aproveitar para agradecer quem está assistindo, lembrando que o programa não está ao vivo, o programa foi gravado na manhã dessa terça-feira. A gente aqui no Brasil fala muito, obviamente, sobre a situação do próprio país, mas a gente tem falado bastante sobre Bolívia e Chile. Eu queria saber como é que as notícias do Brasil têm chegado aí para vocês, tanto o Bruno na Argentina quanto o Martim, quanto o Bruno na Espanha e o Martim na Argentina. A gente tem vivido agora um processo onde o presidente, acho que pela primeira vez na história do país, vai trocar de partido no meio do mandato e vai criar um partido novo para isso. Eu queria saber como é que tem chegado aí para vocês as repercussões do governo. Vai ressuscitar o velho integralismo, né? Como é que tem chegado para vocês aí as notícias sobre o governo Bolsonaro? Como é que os argentinos e os espanhóis têm visto esse governo? O governo Bolsonaro é muito questionado na Argentina. Acho que tem, ao menos no campo de gente desde os liberais até a centro-esquerda, o Bolsonaro é muito questionado, é visto como um presidente que fala muita bestiária, que é perigoso para a democracia, que é rodeado de fanáticos. É um governo que é percebido de forma negativa pela maioria das pessoas que seguem a atualidade latino-americana, mesmo dirigentes, jornalistas, mas tem um grupo significativo de apoiadores que olham para o Brasil como um exemplo, não tanto pelo Bolsonaro em si mesmo, mas que gostariam de fazer tipo de reformas econômicas que o governo Bolsonaro está fazendo.
acho que se você olha para o sistema político na Argentina, não, o Bolsonaro não é um exemplo que ninguém queira imitar. Mas, se você olha o campo das reformas econômicas, a direita argentina está falando muito positivamente do governo Bolsonaro. Então, eles olham o processo político e dizem, estão malucos, mas eles podem olham o processo econômico com admiração e como um exemplo a imitar. E acho que, crescentemente, algumas coisas, não integralidade, mas algumas coisas do autoritarismo brasileiro estão colando em alguns discursos da direita argentina. Bruno? Sim, o que eu vejo fora do Brasil, eu pessoalmente, como eu morei 10 anos no Brasil, eu fui correspondente da imprensa argentina aí no Rio de Janeiro, eu continuo recebendo as notícias pelas mesmas fontes que eu recebia quando estava lá, né? Assim, eu continuo muito ligado a tudo que acontece no Brasil, mas quando eu olho para a imprensa, seja na Argentina, seja na Espanha, o que eu vejo são duas coisas. Em primeiro lugar, eu vejo que o governo Bolsonaro é um governo que não tem a menor credibilidade fora do Brasil. O Bolsonaro fora do Brasil... Nem no Brasil, Bruno. Não, nem no Brasil, mas eu estou falando fora do Brasil, isso é muito mais evidente, porque mesmo as pessoas de direita fora do Brasil olham o Bolsonaro como um palhaço, como um cara completamente desqualificado, como um maluco, uma pessoa incapaz, uma pessoa... Assim, o governo Bolsonaro é visto como isso. Quando a gente vê as declarações dos ministros, as pessoas se perguntam... O que mais me perguntam fora do Brasil, tanto na Argentina quanto aqui na Espanha, é como é possível que esse bando de malucos tenha chegado ao poder, né? A imagem do governo Bolsonaro fora do Brasil é catastrófica. E a imagem do Brasil, nesse momento, é catastrófica por conta do governo Bolsonaro, né? Então, essa é a primeira coisa que eu vejo. Há unanimidade. E aí você fala com pessoas de esquerda, pessoas de direita, pessoas de centro. A não ser que você fale com pessoas extremistas, assim, muito extremistas, a imagem do Bolsonaro é catastrófica em todos os tipos de pessoa. Mas, por outro lado, tem uma outra coisa que me preocupa um pouco no caso da Argentina, e que isso não tem a ver com o governo Bolsonaro em si, tem a ver com a relação da Argentina com o Brasil, é que é muito pouca a informação que a gente tem na Argentina. Né? É muito pouca a informação que a gente tem agora, é muito pouca a informação que a gente tinha antes, é muito pouca a informação que a gente tinha no governo Lula, no governo Dilma. Nós somos vizinhos, né? Mas a comunicação em termos culturais e informativos é muito fraca, até porque a imprensa argentina se caracteriza por não dar muita relevância à informação internacional, de modo geral, e a relação cultural com o Brasil, talvez também pela questão da língua, é muito fraca. Né? Eu vejo muita desinformação. Eu vejo uma impressão. A impressão que todos têm é que esse cara é um maluco. Mas se você vai nos detalhes, as pessoas não sabem exatamente o que está acontecendo. Vocês falaram sobre o caso da Argentina. Aqui no Brasil fazem muito paralelo sobre a vitória do Alberto Fernandes com a Cristina Kirchner como vice, um paralelo de uma possível união das esquerdas brasileiras, o PDT e o PT no caso. Queria saber se vocês acham esse paralelo possível e o que levou à vitória da centro-esquerda na Argentina novamente, depois de um período com o Macri e o seu neoliberalismo. Eu começo ou você começa, Martim? Começa. Então, eu acho, primeiro no caso do Brasil, né? Eu acho que no Brasil é urgente, né, que haja uma unidade de todos os setores democráticos, independente do planejamento da próxima eleição. Para agora, para já, o governo Bolsonaro precisa de uma oposição forte. O governo Bolsonaro é uma exceção, é um fato maldito no Brasil. Não é um mau governo, não é um desgoverno, um antigoverno. É um governo formado por pessoas completamente incapazes, malucas, psicopatas, criminosas. É um governo de milicianos, de fascistas. E isso requer uma oposição diferente, né? E eu acho, nesse sentido, que a unidade de todas as forças progressistas para fazer oposição ao Bolsonaro é fundamental. E eu gostaria que na próxima eleição a gente tivesse, sim, uma chapa muito forte da oposição. Eu continuo acreditando que hoje a pessoa que tem mais condições de liderar a oposição no Brasil é o Lula, né? E eu acho que a saída do Lula dessa pressão injusta que ele estava sofrendo
é uma boa notícia porque a gente recupera a figura do Lula para percorrer o país, para organizar a oposição a Bolsonaro, e eu espero que haja humildade e generosidade do resto das forças progressistas para entender que a gente precisa enfrentar o Bolsonaro. Em relação à Argentina, eu acho que a vitória do Alberto Fernandes é fruto, em primeiro lugar, do péssimo governo do Macri, né? O governo do Macri foi um grande fracasso, principalmente na economia. Eles fizeram uma catástrofe com a economia. Todos os indicadores estão piores, né? A situação social está pior, a inflação está pior, o desemprego está pior, tudo está pior. E eu acho que isso, claramente, em qualquer contexto, quando você tem um governo que tem um fracasso econômico tão profundo, isso favorece a candidatura da oposição. E, em segundo lugar, acho que a Cristina teve uma decisão muito inteligente, né? Ela sabia que a candidatura dela era um fato que, de certa forma, dividia, né? E ela aceitou ser vice, apoiando como candidato a presidente um cara que tinha sido muito crítico do governo dela, né? O Alberto Fernandes foi o que seria o ministro-chefe da Casa Civil, da Cristina, mas ele saiu com um discurso muito crítico a Cristina. E eu acho que o fato de ela ter chamado um cara como Alberto Fernandes ajudou muito a ganhar a eleição. Acho que a Cristina Kirchner entendeu uma coisa muito importante, que ela era a referência principal, a mais importante da oposição ao governo Macri, mas ela era também a mais rejeitada, que tinha maior rechaço da população. Então, ela entendeu que tinha que manter sua liderança sobre mas, ao mesmo tempo, correr-se do centro da cena. Acho que a fórmula que encontrou a Argentina para cristalizar uma candidatura de unidade da oposição foi uma fórmula criativa que não tem por que ser repetida linearmente no Brasil, mas foi uma forma criativa de, ao mesmo tempo, conter a liderança de Cristina Kirchner para todos os seus seguidores, mas mostrar uma renovação política. Acho que é muito temprano para pensar se o Brasil tem uma fórmula similar que possa cristalizar, mas lá tem algumas lideranças que ainda questionam o Lula, dizem nunca como Lula, não vou voltar a estar ao lado do Lula como Ciro Gomes, mas do outro lado tem o Lula como uma figura muito excluyente, a única figura nacional relevante do Partido dos Trabalhadores. Acho que seria interessante ver se é possível encontrar alguma fórmula onde o Lula mantenha o seu protagonismo, mas algumas figuras como o Haddad ou Ciro Gomes tenham também seu protagonismo renovado, mesmo até porque, como disse o Bruno, o governo do Brasil não é um governo normal. É muito necessário pensar as fórmulas e agotar as fórmulas de unidade para enfrentar a possibilidade de que um governo miliciano, um governo ruim, um governo que está arruinando a imagem do Brasil no mundo, seja reemplaçado, não seja reeleito. Então, acho que tem que pensar desde a criatividade, como se faz na Argentina, não para repetir a fórmula, mas para encontrar algum lugar em que a unidade permita superar diferenças que são de conjuntura, que não são de fundo, de sistema democrático, como as que tem com o governo Bolsonaro. Para a gente terminar, a gente está chegando no finzinho do programa, quero aproveitar, o Bruno está na Espanha, o Bruno pode trazer para a gente um panorama sobre como é que está a situação política lá também. Teve eleição agora de novo, né, uma nova eleição, parece que o resultado foi positivo, né? A gente teve uma união entre os blocos de esquerda, os principais blocos de esquerda para formar um governo, mas a gente teve também o avanço da extrema-direita, Bruno. Como é que está esse processo político aí na Espanha? Bom, a gente, como você falou, a gente teve uma repetição eleitoral nas eleições de abril, teve uma clara vitória do Partido Socialista e a formação da maioria, se você somasse o Partido Socialista, Unidas Podemos, que é uma força um pouco mais à esquerda do Partido Socialista, juntava claramente uma maioria para compor governo. Aqui tem um sistema parlamentário em que você elege deputados e os deputados elegem o presidente.
mas, infelizmente, depois da eleição de abril, não houve uma negociação muito mal conduzida, tanto pelo presidente Pedro Sánchez quanto pelo líder do Podemos, Pablo Iglesias, e essa negociação muito mal conduzida não permitiu a formação de uma maioria, a formação de uma coalição, uma coligação de governo na Espanha, e isso obrigou a repetição eleitoral, porque a esquerda não conseguiu fazer um acordo e a direita não tinha força para vencer no parlamento. Nessa repetição eleitoral, a gente teve um resultado que não mudou significativamente o resultado de abril, ou seja, na composição dos blocos, a esquerda continuou sendo majoritária, a direita continuou sendo minoria. A variação do número de parlamentares foi muito pequena, mas houve sim, e essa grande tragédia para mim dessa eleição, embora a eleição seja positiva porque a esquerda ganhou, e agora finalmente eles chegaram a um acordo, mas o que eu acho que foi muito ruim dessa eleição é que a repetição eleitoral, combinada com o conflito na Catalunha, que a gente teve a sentença do processo contra os líderes independentistas agora em outubro, isso gerou um clima de muito conflito na Catalunha, isso ajudou a extrema-direita a crescer, e embora o bloco da direita não tenha crescido como bloco, internamente no bloco da direita, a extrema-direita cresceu muito. A gente teve uma eleição de 52 deputados de Vox, que é um partido que tenta ser o bolsonarismo espanhol, e embora eles sejam minoria, tanto inclusive no campo da direita sejam minoria, é a primeira vez que, desde o fim da ditadura de Franco, a primeira vez que a extrema-direita tem esse peso na política espanhola, o que é muito perigoso. Eu queria agradecer ao Bruno, ao Martim, por terem conversado comigo aqui na manhã desta terça-feira. Lembrando, a gente gravou o programa de manhã, o programa não foi ao vivo hoje. Deixar agora o espaço para vocês também se despedirem. Bruno e Martim. Bom, muito obrigado, William. Para mim, é muito importante poder falar sobre a situação do Brasil. Eu morei 10 anos, eu me sinto tão brasileiro quanto argentino. Eu falo sempre para as pessoas aqui que eu não me sinto um argentino na Europa, mas um brasileiro exilado. Eu tive que sair do país por conta de tudo que está acontecendo. Eu comecei a pensar em sair do Brasil depois do assassinato da Marielle, que era nossa companheira, nossa amiga. Foi algo muito triste e muito assustador o que a gente viveu. E depois da eleição do Bolsonaro, eu senti que não tinha como permanecer no país. Tanto pelo medo, por uma situação de insegurança. Eu trabalhei muitos anos com o Jean Willis estava recebendo ameaças de morte, andando em carro blindado, com segurança armada. Uma situação que eu não desejo para ninguém. A nossa vida se tornou, de certa forma, um inferno e não teve outra alternativa a não ser sair do país, mas eu continuo me sentindo bastante brasileiro, continuo muito atento a tudo que está acontecendo no Brasil, né? Então, é um prazer poder conversar com vocês sobre isso. Martim. William, obrigado pela conversa. Acho que nesta América Latina estamos vivendo tempos de risco. São tempos perigosos e são tempos perigosos no mundo inteiro. Na América Latina, as Forças Armadas, o Exército está novamente fazendo política, isso é muito perigoso. O Brasil foi vanguarda desse processo, mas também temos alguns motivos para nos esperançar. O que está acontecendo no Chile, deixando atrás a herança pinochetista, alguma coisa que pode acontecer na Argentina, que é as forças de esquerda, de centro-esquerda fazendo acordo, mesmo que passou também na Espanha, mostram alguns caminhos para enfrentar os grandes perigos que a região está vivendo agora mesmo. Assim que, mesmo neste panorama muito difícil, temos razão para a esperança. Martim, Bruno, obrigado aos dois, estão convidados a voltar sempre. Obrigado a vocês que assistiram ao programa. E a gente vai ficando por aqui com mais um Fórum 21. Tchau!